Fala galera, vídeo Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês, galera. Dessa vez mais um vídeo de listas aqui no canal, já que eu tô com esse tipo de vídeo, né, trazendo esses vídeos um pouco diferentes. Tô curtindo trazer, inclusive espero que estejam curtindo assistir aí também. E no dia de hoje vamos trazer aqui um vídeo falando sobre os jogos de Primeira Guerra Mundial, que é um dos maiores conflitos armados aí da história da humanidade, né, basicamente todo mundo conhece, e não foi tão explorado assim no quesito videogames, né, no quesito artístico no geral. A gente vê aí filmes e jogos de Segunda Guerra de monte, mas de Primeira Guerra não tem tantos assim. Inclusive tive que pesquisar bastante, tive que procurar legal na internet e tal para conhecer. Eu não conhecia vários desses jogos que vai estar aqui no dia de hoje, inclusive alguns eu já conhecia, mas de qualquer forma eu espero que curtam o vídeo, puder fortalecer no like aí, ajuda por demais. Deixa aquele likezão, deixa aquele comentário que ajuda muito no YouTube. Se inscreve se for novo, vídeo novo todos os dias aí no canal, live todos os dias às 9 horas da noite também, então fortalece sempre que possível e sinta-se à vontade também para falar outros jogos de Primeira Guerra que eventualmente vá sair, ou que vai sair, ou que já saiu e eu não vou citar aqui nesse vídeo. Pode deixar no campo dos comentários e também outro tipo de vídeo nessa pegada aqui. Dá para fazer também de Segunda Guerra, mas Segunda Guerra todo mundo conhece aí pelo menos uns 15, 20 jogos, né? Tem muito mais jogos aí de Segunda Guerra Mundial, mas de Primeira nem tantos. Então, enfim, sinta-se livre para comentar aí o que quiser no vídeo. Bom, situando aqui inicialmente, todos os jogos que eu vou citar aqui hoje têm presença na Primeira Guerra Mundial. Nem todos os jogos são completamente focados ali na Primeira Guerra Mundial, mas tem momentos da Primeira Guerra Mundial, tem coisas da Primeira Guerra Mundial, como vocês vão entender aí. Tem jogos mais focados na história, jogos mais focados no multiplayer, jogos táticos, jogos diferenciados, até jogo de terror tem também, então fica aí que você vai entender. Já vou começar com ele, que pra mim é o melhor jogo de Primeira Guerra Mundial já feito, que é o Battlefield 1, simplesmente um jogo excepcional aí, tanto no quesito multiplayer quanto no quesito modo história. Ele tem algumas campanhas, né, no modo história dele, você pode jogar ali umas 5 campanhas diferentes, tem uma do Monte Grappa, uma de Argonne, tem uma outra do Deserto do Sinai e outras que eu não tô bem lembrado, sinceramente, né, tem a do Corredor também, que eu não lembro exatamente onde se passa, mas é uma das campanhas. Todas as campanhas são bem interessantes e tem uma mais focada no ar também, que você é um piloto de avião. Fora o multiplayer e todas as DLCs, todos os mapas icônicos e com uma imersão absurda que esse jogo tem. Ele está disponível aí basicamente em todas as plataformas, né? PS4, PS5, Xbox One, Series, PC. No modo multiplayer nem sempre vai ter servidor BR, né? Mas é um jogo que, mesmo que seja só para jogar a campanha, vale muito a pena e, na minha opinião, é a masterpiece da DICE, apesar de não agradar muitos brasileiros, porque justamente por ser de Primeira Guerra Mundial. Seguindo aqui para o próximo jogo, então, que é Verdun. Vai ter alguns jogos dessa empresa que fez o Verdun, então eu vou listar cada um aqui desses jogos dessa franquia, né? Entre aspas, um jogo feito pela Black Mill Game /M2H, e no caso do Verdun aqui ele foi lançado em 2015, é um FPS militar tático, né, ele é mais realista ali, apesar de graficamente não ser tão impressionante. Ele foi lançado antes do BF1, tá, graficamente ele não é tão bonito quanto o BF1, mecanicamente também não é tão atraente quanto o BF1, que já é um jogo mais arcade, né, no caso do Battlefield, e está disponível aí para as mesmas plataformas, basicamente PS4, Xbox One e PC, e para nova geração também pela retrocompatibilidade. No caso do Verdun aqui, a gente tem o foco na batalha no fronte ocidental, então vai ter mapas aí das batalhas do fronte ocidental com armas e soldados daquela época. E é um jogo que tem vídeo, inclusive, no canal jogando aí, tanto do BF1, né, BF1 tem um monte, Verdun tem alguns aí também. Caso você se sinta interessado, pode conferir no canal aí. O próximo jogo é Tannenberg, também feito pela mesma empresa, né, que é a Black Mill Games, lançado em 2017 para Xbox One, PS4, PC e nova geração. Já esse aqui ele é focado no fronte oriental, então ele pega uma parte diferente ali da Primeira Guerra Mundial, também mantendo o seu multiplayer tático mais puxado por realismo, né, um pouco mais parado, morre com poucos tiros ali, então a galera é mais parada nas gameplays, né, conta com multiplayer aí de 64 players. O Verdun também é assim, se eu não me engano. Dependendo da plataforma, pode ser que você ache ou não partida, mas o jogo em si é bem interessante. Focado também no multiplayer, assim como o Verdun e assim como o próximo jogo aqui, que é o Isonzo, também feito pela mesma empresa, porém lançado aí em 2022. Foi o último jogo que lançaram aí dessa franquia, né? Entre aspas, para as mesmas plataformas também, porém dessa vez no front italiano. Então tem aí o Monte Grappa, por exemplo, e o gráfico do jogo é mais bonito do que os outros, justamente por ser lançado aí posteriormente, né? Visualmente é um jogo bem mais agradável, digamos assim.
Agora puxando para um lado um pouco diferente, temos o Valiant Hearts The Great War, que é um jogo completamente diferente desses jogos que a gente viu de FPS militar. É um jogo 100% focado aí no modo história, e é um jogo indie da época que a Ubisoft, né, um jogo da Ubisoft, focava ali, tinha essa parte de jogos indies, jogos menores. Esse jogo está disponível aí para várias plataformas, de Switch, PS4, Android, iOS, Xbox One, PC, PS3, mano, para absolutamente tudo esse jogo aqui está disponível. Lançado lá em 2014, e ele basicamente conta a história aí de 4 personagens, em um jogo 2D de ação, exploração, puzzles, e você vê tudo que você vê ali em um jogo de guerra, mas com uma perspectiva bem diferente de um jogo onde você é realmente um soldado. É um jogo que passa uma mensagem bem interessante, bem bonita até, eu diria, para um jogo de Primeira Guerra Mundial. O próximo jogo aqui é o Beyond the Wire, é um jogo que eu não conhecia, inclusive lançado em 2020, um multiplayer massivo aí com 100 jogadores por partidas, né, squads aí de 9 players, um jogo de PC feito pela Offworld Industries. Ele é um jogo brutal e violento aí, um FPS brutal e violento, mais tático também aí da Primeira Guerra Mundial. Assim como eu disse, o grande diferencial desse jogo é ter bastante players, bastante pessoas ali nas partidas, com 100 players no campo de batalha em si, e tem toda a ambientação da Primeira Guerra Mundial, né? Então tem bastante trincheira, mapa aberto e com os gráficos insanos como vocês estão vendo aí de fundo no vídeo. Então mais um FPS, dessa vez focado apenas para PC. Um jogo bem diferente agora, que é o The Great War Western Front, que é um jogo lançado aí em 2023 para PC, um jogo de estratégia em tempo real / por turno, desenvolvido aí pela Petroglyph Games, eu acho que é assim que pronuncia, e publicado pela Frontier Foundry. Basicamente já falei tudo do jogo, né? Um jogo de estratégia onde você tem que ir montando ali suas estratégias para avançar em campo de batalha, montando ali seus soldados, aquilo que você tem para avançar e conseguir dominar ali o campo de batalha, como é da Primeira Guerra Mundial, né? Tem todo aquele sistema diferente de guerra que a gente conhece. É um jogo bem interessante aí para quem curte um jogo tático, né? Um jogo diferente, onde você não é um soldado em si, mas basicamente um comandante. Outro jogo bem semelhante é o Supremacy 1914. Esse tem para Android também e PC, lançado em 2009, também é um jogo tático, onde você avança e toma terrenos ali com base nas ações por turno e escolhas que você faz aí, como se fosse um comandante mesmo na própria gameplay. O próximo jogo não é necessariamente um jogo focado na Primeira Guerra Mundial, mas tem toda uma parte que se passa na Primeira Guerra Mundial, que é o Assassin's Creed Syndicate. Não é um dos melhores Assassin's Creed, eu diria que tá bem longe disso inclusive, mas essa parte da Primeira Guerra Mundial eu lembro que eu achei bem interessante, porque eu já jogava BF1 na época, quando eu fui jogar o Assassin's Creed Syndicate, cara, eu achei bem legal a ambientação e tudo, você vê ali os prédios, os Zeppelins, que são bem icônicos aí da Primeira Guerra Mundial, né? Todo jogo de Primeira Guerra Mundial tem que ter um Zeppelin. É um jogo da Ubisoft, né? Assassin's Creed da Ubisoft, disponível aí para PS4, Xbox One e PC, lançado em 2015. Ele tem algumas missões aí na Primeira Guerra Mundial, inclusive você encontra ali o Winston Churchill, conversa com ele, tem algumas interações com ele e recebe missões aí para de alguma forma ajudar ali no campo de batalha, obviamente que com a gameplay do Assassin's Creed, né? Você até tem uma arma ali, se eu não me engano, uma arma fixa que você pega em algum momento, mas você não vai sair atirando em todo mundo, e sim escalar algum lugar e fazer algum tipo de ação padrão Assassin's Creed, mas não deixa de ser uma parte toda focada na Primeira Guerra Mundial. Esse outro jogo aqui, cara, é muito interessante. Eu não conhecia ele, é um jogo de 2009 chamado Necrovision, feito pelo estúdio The Farm 51. É um FPS que conta uma história diferenciada e ambientado também na Primeira Guerra Mundial, né, obviamente. Então você tem uma ambientação, armas e muitas coisas ali da Primeira Guerra Mundial, mas ele tem um ponto que é diferencial dele. Ele pega um pouco e mistura com outros jogos de gêneros um pouco diferentes, eu diria ali, como Doom, por exemplo. Então você tem coisas fantasiosas e mágicas também, né? Ele dá uma misturada ali maluca na Primeira Guerra Mundial. Mas, sinceramente, vendo esse jogo aqui, vendo umas gameplays desse jogo, eu achei bem interessante, cara. Eu acho que vale a pena testar aí, mas obviamente você tem que ir com uma visão um pouco diferente, porque não é exatamente a Primeira Guerra Mundial aquilo ali, e sim um jogo com fantasias e coisas diferentes aí, porém ambientado na Primeira Guerra Mundial. Então esse aí é o Necrovision. Bom, basicamente esses eram os jogos, mas eu tenho alguns outros jogos para citar
aqui também, principalmente o Trenches, que é um jogo de terror que se passa na Primeira Guerra Mundial, lançado em 2023, um jogo bem claustrofóbico. Eu não sei se ele é bom o suficiente, eu apenas vi ele lá. Não tem tantas classificações assim na Twitch, então eu não sei se o jogo ele é realmente bom, mas eu queria citar ele aqui também. Outro que eu achei interessante é o Conscript, que ainda vai sair, na verdade, ele ainda não está disponível. É um jogo bem simples, onde você é um soldado ali, aparentemente da Primeira Guerra Mundial, mas como a gameplay toda é diferenciada, parece ser um jogo bem indie, né? Porém, onde você joga ali em um ambiente bem Primeira Guerra Mundial, com armas e inimigos clássicos aí da Primeira Guerra Mundial. E acho que para quem curte esse tipo de jogo mais diferentão, pode ser interessante. E o próximo aqui é o Ad Infinitum, eu não sei nem se é assim que pronuncia o nome dele. Vai sair em setembro aí, aparentemente, desse ano ainda. Mais um terror na Primeira Guerra Mundial. Esse é bem bonito, cara. Visualmente ele chama bastante atenção, com várias coisas acontecendo na tela ali, que obviamente não remetem à Primeira Guerra Mundial, né? Mas a época que o jogo se passa em si é a Primeira Guerra Mundial, então você vai ter aí trincheiras e todo o visual de Primeira Guerra, porém dentro de um jogo de terror, o que, cara, eu acho que deve ser bem aterrorizante, né, cara? Já que as próprias trincheiras ali escuras e meio labirínticas, às vezes são bem claustrofóbicas e assustadoras por si só, né? Rapaziada, esse foi o vídeo, eu espero que tenham curtido. Não esquece de deixar aquele like, deixar aquele comentário aí que ajuda bastante no YouTube também. Se quiser comentar algum outro jogo de Primeira Guerra, pode comentar aí no campo dos comentários. Eu vou estar lendo aí e às vezes até conhecendo jogos diferentes. E sinta-se livre para sugerir novos assuntos, novos tipos de vídeo que eu possa fazer aqui no canal nessa pegada também. Bom, é isso. Obrigado pela presença, até o próximo vídeo, até mais. Fui!